O governo federal lançou uma nova versão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre esse assunto, eu converso agora aqui no estúdio com o promotor de justiça e titular da 21ª Promotoria de Justiça aqui de Teresina, o doutor Luiz Gonzaga Rebelo Filho. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Eu vi a reportagem aí, eu entendi essa nova versão que eles colocou, a versão digital, né? Agora tem algumas modificações, né? Do ano passado para cá o Estatuto passou por muitas modificações, né? Pois é, vamos por parte nessas alterações. Uma delas, essa nova versão, ela institui a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Um assunto já bastante debatido, hein? Instituiu a semana, primeira semana em fevereiro, né? Deve ser comemorada essa semana para divulgar justamente as consequências, né, da gravidez na adolescência, né? A orientação, as políticas estão sendo adotadas, né? A intenção é chamar a atenção para o fato, né? Para que não se repita, que uma gravidez não desejada pode resultar no nascimento do filho indesejado, né? Uma doença venérea, né? É um caso de abandono também, às vezes a mãe adolescente não tem condição de criar o filho, né? São muitas consequências decorrentes dessa gravidez. E, infelizmente, a gente vê, inclusive, meninas de 12 anos de idade, né, engravidando. Não tem maturidade para assumir a maternidade, né? Não tem maturidade. Um outro ponto, doutor, o Estatuto ele também instituiu a política nacional de busca a pessoas desaparecidas e cria, inclusive, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Um ponto importante esse também? É importante, né? É importante ter esse cadastro dessas pessoas desaparecidas para que a gente possa fazer campanhas para localizá-las, né? A intenção é esta da lei, né? Para que a gente existindo esse cadastro, você pode fazer uma consulta online e localizar alguém semelhante em qualquer lugar do Brasil, né? Esse ponto de menores de 16 anos não poder viajar desacompanhado, antes a idade limite era o quê? 12 anos? 12 anos. Antes de 12 anos. E agora a lei exigiu 16 anos. Qual a intenção da lei? No caso, havia muito caso de prostituição, né? De adolescente, né? Nessa faixa etária, até mesmo o comércio, né? A prática ilegal, né? Os atravessadores, agenciadores, né? Que procuravam encaminhar essas meninas para a prostituição nessa idade, né? A intenção é defender, no caso, essas jovens, né? Elas podem viajar, mas com autorização acompanhada dos pais, né? Ou então de um parente, né? Que seja expressamente autorizado pelos pais. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pode dizer hoje que é não só um aliado, mas é uma ferramenta de fato, de defesa, de auxílio para as crianças e adolescentes hoje, doutor? Antes da existência do ECA, existiu o Código de Menores de 79, que era uma lei que preocupava-se mais com a delinquência do jovem, o lado delinquente do jovem. A criança e o adolescente eram vistos como objetos, né? Hoje não, a criança e o adolescente, pelo novo estatuto, que é uma lei de 90, eles são vistos, né, como pessoas em desenvolvimento, né, e sujeitos de direitos, né? Eles têm direitos, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao estudo, direito a muita coisa. É como o senhor fala... É o chamado princípio da proteção integral hoje da vida. A proteção tem que ser integral, né? Agora, infelizmente, o Estado ainda é omisso nessa matéria, né? Muita coisa ainda... Ainda é omisso, não é? O Estado deve muito nessa área, né? Apesar de dizer que as crianças e adolescentes devem ter um tratamento prioritário, ainda falta muito recurso, né, para chegar a essa situação, né? Faltam mais políticas de proteção integral. voltadas. Falta muito recurso, né, nessa área. A promotoria costuma receber muitas denúncias aqui no Estado? Tem muitos casos de negligência, né, de abandono, de droga, que mãe que se drogam, né, abandonam os filhos, né, negligência os filhos. E nesse caso, geralmente, o Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público, então para o Poder Judiciário, e a gente providencia acolhimento, né, numa instituição, num abrigo, no caso. A drogadição, de fato, não só no Piauí, mas eu acredito a nível nacional, ela já tornou-se uma questão de saúde pública, onde as autoridades, o poder público, de fato, tem tentado, através de campanhas e ações também desenvolvidas, pelo menos diminuir. Mas essa situação é um ponto muito importante, porque as crianças, elas têm aderido a esse mundo que muitos dizem até um mundo sem volta, não é, doutor? E é muito difícil, né, porque nesses casos aí, para fazer o tratamento, né, contra a dependência química, precisa do consentimento, né? Ou então a internação
compulsória, né, determinada pelo juiz, né, que é muito difícil, precisa de um laudo médico, é uma coisa meio complexa, né, não é tão fácil. E também não tem muito espaço, né, para essa juventude, né. E falando de drogas... Tem as casas que fazem esse tratamento, as comunidades terapêuticas, né, que fazem, como a Fazenda da Paz, né, a Casa do Oleiro, mas aí depende da adesão, né, do jovem a esse tratamento, geralmente, né. Hoje, por que a gente vê tanta criança de rua, tanta criança no sinal, pedindo, passando fome, inclusive se drogando também, doutor? Inclusive, a Procuradoria do Trabalho está fazendo estudo desse sentido, né, para combater, no caso, o trabalho infantil. Tem gente também que vende cocada, às vezes até por orientação com o superior, né, a gente que contrata essas crianças que não pode vender, não pode exercer nenhum trabalho, né. A Procuradoria do Trabalho já está investigando também esse tipo de atuação, né. Eu acredito que dos auxílios também, uma das grandes ajudas que essas crianças e adolescentes têm é o Conselho Tutelar. Inclusive vai ter agora a eleição, não é, para novos conselheiros. Eles são de fato um parceiro, não só da promotoria, mas de outros órgãos e setores que também tentam e lutam para ajudar crianças e adolescentes? Os conselheiros tutelares exercem uma função relevante para a sociedade, né? É muito importante o trabalho deles. Quando o conselheiro tutelar é atuante, ele de fato desenvolve um trabalho muito importante para a sociedade, né? Agora, quando há omisso, não, né? Mas geralmente nós temos pessoas comprometidas com a causa da criança e do adolescente, né? Inclusive as inscrições foram prorrogadas, não é, para conselheiros? Agora uma lei nova, a lei sancionada agora no dia 9 pelo presidente da República, permitiu, né, a recondução dos conselheiros de forma limitada, né? Antes só podia tentar uma vez a recondução, né? Hoje não tem mais limite para isso. Toda eleição ele pode concorrer, né? Inclusive podem ficar aí vários anos atuando. Tem gente que critica, né, essa coisa, mas a gente tem que pensar pelo outro lado. Se o conselheiro fez um bom trabalho, a sociedade pode mantê-lo lá, né? Ou então alijá-lo, não escolhendo outro, né? E até no dia 3 de maio já havia 11 inscritos, né? 181 inscritos, né? Para concorrer este ano, né? Então tem muita gente interessada ainda. São 20 vagas, né? E havia 181 inscritos. As eleições em outubro? 6 de outubro. 6 de outubro desse ano. Quando existe uma denúncia, os conselheiros tutelares geralmente são os primeiros que vão à casa averiguar? Eles vão lá, fazem o levantamento e depois, para fazer um relatório, encaminham para o Ministério Público, então para o Poder Judiciário. Aí a gente toma as medidas adequadas. Quando a situação é urgente, eles têm inclusive o poder de encaminhar diretamente para o abrigo, né? Agora, nessas alterações também dita que as escolas têm obrigações no que diz respeito exatamente a quê, doutor? Existe uma lei nova, que é agora no dia 26 de abril, a lei que institui a política de prevenção ao suicídio e à automutilação, né? A lei 13.819, de 28 de abril de 2019, né? Esta lei determina que as instituições de ensino particulares e públicas devem comunicar ao Conselho Tutelar qualquer tentativa de suicídio consumado ou então automutilação, bem para aquele que não tem a ideação suicida, né? Aqui pode ser uma automutilação para quem tem ideação suicida, né? Pode ser para a pessoa que não tem, mas tem de comunicar para que o Conselho Tutelar tome as providências, né? Há quem diga, doutor, que o Estatuto, claro, que ele traz excelentes benefícios para as crianças e para os adolescentes. O senhor falou agora há pouco na questão da delinquência. Muitos menores infratores que cometem crimes costumam justamente alegar: eu sou menor, eu tenho direitos, eu tenho meus direitos garantidos. Isso às vezes acaba complicando a situação? Pela nossa legislação atual, os menores de 18 anos são inimputáveis, isto é, eles não têm responsabilidade penal, né? Eles não podem responder pelo crime, né? Eles respondem apenas pela prática de ato infracional, equiparado a crime, chamado. A lei chama ato infracional equiparado a crime, né? E a eles são aplicadas medidas socioeducativas, né? São penas mais brandas, né? Eles podem ficar internados no máximo durante 3 anos, né? Por mais grave que o crime seja.
Ok, doutor, muito obrigado por esclarecer essas alterações aqui com a gente no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como eu disse, foi lançada uma nova versão pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a gente faz questão de lembrar que o poder público ele tem sim o seu fundamental papel de desenvolver ações políticas, mais educação nesse sentido, mas também o pai, a mãe, o responsável. Acho que tem que começar por casa, não é? É a sociedade, a família e o Estado. É esse tripé que tem de cuidar da criança e do adolescente, né? Sociedade, família e o Estado. Sem a participação desses três aí, né, fica difícil, né? Ok. Doutor, muito obrigado pela vinda. Uma ótima noite para o senhor. Até mais. Obrigado. A seguir, termina amanhã o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio 2019.